Doutora Paula, bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito participar com a sua reflexão neste espaço da Eclésia. Traz-nos aqui este encontro as questões da saúde, concretamente um encontro que a Fundação Carlos Gulbenkian organizou recentemente, uma conferência internacional Health in Portugal, Lessons from Portugal and Other Countries, que foca em especial a importância da participação do cidadão português na construção do sistema de saúde e na sua envolvência com as respostas da saúde. O que é que esteve em causa neste encontro concretamente? Precisamente o envolvimento dos cidadãos e a sua participação nas decisões sobre os cuidados em saúde é um dos grandes temas que esteve em foco nesta reunião, nestas conferências, e é um dos temas também muito importantes neste projeto da Gulbenkian relativamente à saúde em Portugal. E cada vez mais hoje falamos e constatamos, e foi também uma abordagem que foi feita por um dos participantes, que existe um fosso muito grande entre conhecimento e prática e os cidadãos, ou seja, por um lado temos cada vez mais profissionais de saúde muito bem preparados, que dão excelentes respostas na área da saúde, mas ainda existe uma dissociação entre esse conhecimento e, no fundo, o atendimento aos cidadãos e a forma como eles participam nas decisões, sejam elas relativamente à autonomia da vontade, à participação dos cidadãos nas decisões sobre si próprios, sobre a sua própria saúde, como também sobre as decisões em saúde em geral. Trata-se de perceber a saúde não tanto como um serviço, mas como algo em que o cidadão tem de ajudar a melhorar, numa intervenção mais prática, mais próxima. O cidadão tem possibilidade e deve ajudar a melhorar e para isso é preciso existir mecanismos que de facto permitam que esse cidadão participe. Foram vistos mecanismos neste encontro? Estão agora em discussão, precisamente em análise, quais os mecanismos que podem ser propostos para essa melhoria dessa intervenção e, por um lado, aproveitar também aqueles que já existem. Hoje em dia estamos a falar num mundo da informação em que as pessoas estão acessíveis à informação muito mais, de uma forma mais acessível do que antigamente e, portanto, aproveitar também esses meios e essa disponibilidade que as pessoas têm para conhecer melhor o que está à sua volta em termos de saúde. Por exemplo, uma das questões também que foi focada é precisamente que a linguagem que é dada aos cidadãos sobre saúde ainda é muito pouco acessível. É certo, por um lado, isto é um paradoxo, que as pessoas têm cada vez mais acessível essa informação através da internet, por exemplo, mas é uma informação que a pessoa tem de digerir ela própria. Ainda é algo codificada. É codificada e é muita informação. Tem-se de arranjar um mecanismo, por exemplo, que a pessoa compreenda sobre a sua doença, compreenda melhor, de forma acessível, mas correta, aquilo que pode fazer por si própria. Hoje fala-se muito na Carta dos Direitos e Deveres dos Cidadãos, e do paciente, mas foca-se muito só sobre os direitos. Mas tem de haver um envolvimento também da parte das responsabilidades, porque nós somos todos seres participantes e devemos ser participativos. E devemos ser ouvidos. Há só, por exemplo, um exemplo muito pequenino, que é uma gota d'água em todas estas questões, que é, por exemplo, pude observar há pouco tempo que há hospitais em que não existe um sítio onde o médico fale com os familiares do paciente, que é intervencionado, por exemplo. A questão da comunicação é muitas vezes uma barreira. É uma barreira e nem sequer há espaço para isso. Não há espaço temporal, porque há muitas competências, mas há muitos horários a cumprir e não há tempo para dispor, e é uma pena que esse tempo se perca, porque se houvesse um diálogo maior entre o profissional de saúde e o paciente e os familiares do paciente, tentando que também todos compreendam a situação daquela pessoa
e a forma como é que se pode melhorar aquele atendimento, acho que todos lucravam e era uma contribuição muito importante para todos em prol daquele paciente que está internado, que está doente. E não há espaço nem temporal, nem físico para isso. As pessoas têm de ir a um cantinho, se querem falar com o médico, têm de ir a um cantinho, pedindo desculpa se estamos a incomodar outras pessoas para falar com o médico. Quer dizer, são estes detalhes que vão além da própria humanização do Exatamente. tratamento, não é apenas uma questão de humanização, é uma questão também de proximidade, de comunicação, de perceber o que é que está a ser feito com o paciente e enquadrar também os familiares. E isso, responsabilizando, por um lado, o paciente, vai responsabilizá-lo também como cidadão e pode contribuir no futuro para que ele se sinta também habilitado a participar e se sinta estimulado em participar nessas decisões. A doutora Paula integra concretamente esta, podemos designá-la de comissão que vai em Portugal refletir sobre esta importância da participação do cidadão português. O que é que está em causa? Que mudança de paradigma é que nós podemos vir a acompanhar? A ideia é essa, não é? A ideia é encontrar formas, tentar encontrar formas que melhorem efetivamente essa interação entre o cidadão e os serviços de saúde, por exemplo. E é possível, eu penso que é possível fazer isso. É uma questão também cultural, é uma questão de nós, em termos gerais, sabermos também, temos a consciência que temos que participar. E exigir ou pedir que hajam meios de participação em que todos nós possamos colaborar. Eu acho que é possível. Outro tema em cima da mesa que tem estado a ser discutido por estes dias foi o facto de a Câmara dos Representantes da Bélgica ter aprovado recentemente uma emenda legislativa para levantar as restrições etárias à eutanásia. Que comentário lhe merece esta situação neste momento em discussão na Bélgica? Eu acho que mostra uma sociedade que tem muita pressa. É uma sociedade muito apressada em ter de decidir coisas. Coisas que não são, eu disse coisas e não deveria ter chamado coisas, decidir sobre aspectos tão fundamentais como a vida, não é? É certo que, se formos ver quais são os países na Europa que têm legislação sobre a eutanásia, vamos ver que são países próximos culturalmente uns dos outros. A Bélgica, o Luxemburgo e a Holanda. E nos outros países, não obstante se discuta sempre as questões relacionadas com o final da vida, que não circunscrevem, obviamente, à questão da eutanásia, e há uma discussão muito grande praticamente em todos os países sobre este tema, a verdade é que só 3 países na Europa é que têm uma legislação sobre a eutanásia. A Bélgica, salvo erro, tem uma legislação já desde 2002, salvo erro, e portanto são países que deram um salto legislativo muito grande nesta matéria, ou porque a discussão começou mais cedo, ou por razões até às vezes históricas e culturais que fizeram com que isso acontecesse. Eu penso que não corresponde ao sentir geral dos cidadãos europeus. E por outro lado, esta decisão de alargarem, no fundo, a prática da eutanásia a grupos etários a menores, que no fundo é disso que estamos a falar, choca-me até um pouco com o meu espírito jurista, porque, não obstante, segundo percebi, os requisitos para a prática da eutanásia sejam muito restritos e muito exigentes, designadamente a análise da maturidade do jovem ou da criança para tomar uma decisão. É interessante verificar que a lei belga, ao contrário, por exemplo, da lei holandesa, não estabelece limite de idade mínimo, o que já para nós já é muito mais complicado, porque então tem de se analisar qual o grau de maturidade daquela criança, se podemos estar a falar de crianças, não é? Para decidir sobre a sua própria vida e sobre a morte, o que é um tema que eu imagino, se para nós adultos
já é muito difícil de falar abertamente e de refletir. Eu não estou a ver psicologicamente, do ponto de vista psicológico de uma criança, que isso seja possível, mas estamos a falar, no fundo, de um tema, como é a eutanásia, em que o pressuposto legal, um dos pressupostos legais, obviamente, para o admitir, é a capacidade para decidir. Ora, sabendo que até juridicamente uma pessoa com menos de 18 anos não tem capacidade para decidir, como é que nós podemos abrir uma exceção neste princípio, precisamente admitindo essa possibilidade em pessoas que nós sabemos que legalmente não têm capacidade para decidir? Em Portugal percebemos que a eutanásia tem sido de alguma forma um lençol que passa por baixo de algumas discussões na opinião pública. Estamos muito distantes de chegar a este ponto de discussão que presentemente acompanhamos na Bélgica. A questão da eutanásia em Portugal coloca-se, não se coloca? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que a discussão sobre eutanásia na sociedade portuguesa, muito sinceramente, tem sido discutida em flash. Ou seja, uns dizem que é porque é muito moderno e, portanto, se os outros discutem, nós também temos de discutir. Ou também porque são determinados grupos que, precisamente por se dizer que está na moda, se discute. Ou seja, não há uma discussão de facto, eu acho que nunca houve na sociedade portuguesa uma discussão transversal sobre o final da vida. Porque estar a discutir a eutanásia sem falar no final da vida é estar a discutir coisas separadamente, que não fazem sentido. Porque quando nós estamos a falar no final da vida, e eu acho que é um erro na nossa sociedade que tem havido muitos... As pessoas pensam que estamos a falar de eutanásia. Não, existem inúmeras questões relacionadas com o final da vida que devem ser pensadas, discutidas e postas em prática. Estamos a falar... E que a nossa lei permite e que existe um consenso, penso eu, muito geral sobre elas. Estou a falar, por exemplo, dos cuidados paliativos, que hoje em dia já se fala mais, mas no fundo há que pôr em prática. E que se calhar muitas pessoas ainda desconhecem. Os profissionais de saúde provavelmente não têm possibilidade, ou desconhecem, ou não têm possibilidades práticas de os aplicar e, portanto, que deveriam estar acessíveis à população que assim deles precise, não é? Isso iria colmatar provavelmente muitas situações ligadas ao sofrimento, a questão da solidão, voltamos novamente à questão do envolvimento também das pessoas. Esta é uma questão. Outra questão, a da obstinação terapêutica, que é uma questão que hoje em dia já também há um consenso muito grande em todos os meios, em que há uma altura para parar. Há uma altura para parar quando se chega à conclusão que o que se está a fazer já não é um tratamento, porque já não visa sequer uma melhoria da saúde, mas sim manter a pessoa viva quando não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ela viver. Está a viver artificialmente, no fundo, com medicamentos que não servem absolutamente para nada. Portanto, aliás, é uma questão de boa prática médica, mas que hoje em dia ainda as pessoas não têm essa consciência, nem muitas vezes os profissionais de saúde também não têm. Depois a questão também ligada ao final da vida, que é as questões em que a pessoa está em estado vegetativo persistente, por exemplo, em que se confunde muito com a prática da eutanásia, mas que é diferente e está dissociado dela. E depois todas aquelas questões sobre, no fundo, o que é que nós pensamos sobre a morte e que decisões nós podemos tomar sobre os cuidados de saúde quando nós não podemos decidir. E, portanto, eu acho que são as questões que são essenciais continuarem a ser discutidas até nós chegarmos depois à questão da eutanásia. Eu não estou a dizer que a questão da eutanásia não se deve discutir.
mas ela deve ser falada num contexto diferente, que não esta imposição, quase imposição legislativa de que temos de legislar sobre a eutanásia, porque é uma questão que está... A Bélgica legislou, a Holanda legislou e nós também devemos legislar. Não, são questões tão sensíveis e tão importantes que têm de ser discutidas e discutidas, refletidas. É um assunto que, com toda a certeza, nos vai juntar nos próximos encontros, esta questão da eutanásia e outras questões da saúde. Doutora Paula, agradecemos muito a sua disponibilidade e a sua reflexão. Voltamos a encontrar-nos dentro de algumas semanas.